Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 20 de julho, e o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 3. Estas, pois, são as nações que Yahvé deixou ficar, para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram, para por eles Yahvé provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e se esqueceram de Yahvé seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e Yahvé levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o espírito de Yahvé, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E Yahvé deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Yahvé. Então Yahvé esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que parecia mal aos olhos de Yahvé. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e Yahvé lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, lançou mão da espada na coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os servos e viram, e eis que as portas estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida, está cobrindo pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperaram, até se enfastiarem, e eis que não se abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estava estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me
porque Yahvé vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Livro de Atos, capítulo de número 7. Disse o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois seu pai faleceu. Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro dos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso e foi criado por 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fez fugir Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo e num sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para o observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. E estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o meu lugar de repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita mão de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Livro de Jeremias, capítulo de número 16. Veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz Yahvé acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra.
Porque assim diz Yahvé: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz Yahvé, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem os farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, nada lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia Yahvé sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que pecamos contra Yahvé, nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz Yahvé, se foram após deuses alheios e os serviram, se inclinaram diante deles e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que vem dias, diz Yahvé, em que nunca mais se dirá: vive Yahvé que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, vive Yahvé que fez subir os filhos de Israel da terra do norte de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahvé, os quais os pescarão, e depois enviarei caçadores, os quais os caçarão, sobre todo monte, sobre todo outeiro, até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre nos meus olhos. Primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade, o seu pecado, porque profanaram a minha terra com cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Yahvé, fortaleza minha, força minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Yahvé. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, Juízes, no capítulo 3, que quando o povo clamava, Deus agia, quando o povo virava as costas, Deus aguardava. Eles colhiam a semente dos seus próprios atos e o Senhor ficava esperando por um clamor. Ou seja, se Deus age diante de um clamor, a oração que não é ouvida é aquela oração que não foi feita. Se não houve uma voz a pedir, não vem resposta. Em Atos 7, vimos que Estevão ele foi apedrejado por falar a verdade. Todo o relato dele era verdade, mas o povo tapava os ouvidos, não queria ouvir a correção. Igual criança mimada, né? Tapa os ouvidos quando você está falando algo que ela não quer aceitar. E quantas vezes será que o Espírito Santo tentou nos corrigir, tentou nos ministrar e nós, como mimados, não quisemos ouvir a repreensão do Senhor? Mas é fundamental conhecer o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence dos nossos erros. E aqui fala que Estevão era cheio do Espírito Santo, ele tinha ousadia no Espírito Santo, por isso ele entendia também que era necessário perdoar aquele povo que estava condenando. Então, por causa disso, porque Estevão morreu, nestas condições, os discípulos se espalharam e com isso a palavra de Deus se espalhou muito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo o que fazemos faz com que a palavra do Senhor se propague mais e mais e mais. Em Jeremias 16,
Vimos que a nossa segurança está em ouvir a voz de Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós estaremos seguros, mas é necessário testar a voz do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração fala, todo corrompido, todo errado, todo cheio de vaidade e pecado, e a gente acaba dando ouvido à voz do nosso coração, quando na verdade devemos dar ouvidos à voz do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu grande amor. Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor nos ajude a discernir da Tua voz e a voz emocional, a nossa voz do coração, da alma, dos sentimentos e queremos, Pai, ser disciplinados na Tua voz que fala ao nosso espírito. Queremos ser treinados por Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!